Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre as faltas no exame prático. Então, como funciona o sistema de avaliação? Como essas faltas são contabilizadas? Bom, eu vou explicar de acordo com o que eu aprendi com os meus instrutores e de acordo também com o que foi exigido pelo Detran Paraná, que foi onde eu fiz o meu exame. Então, é importante você sempre verificar para o Detran do seu estado, porque pode haver alguma variação. Mas o vídeo de hoje é só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então vamos lá. Você começa do zero. Cada vez que você comete algum erro, alguma infração, você perde um ponto ou mais, dependendo da gravidade. E o seu limite máximo é de 3 pontos. Se você pontuar mais do que isso, você está automaticamente reprovado. Então, como é que funciona a soma dessas faltas? Digamos que você não ajustou os retrovisores. 1 ponto. O limite é 3 pontos, então você pode cometer mais uma falta de 1 ponto ou uma falta de 2 pontos. Se você cometer uma falta de 3 pontos, por exemplo, fazer uma conversão incorreta, soma 4 pontos, você já está reprovado. Então, começando pelas faltas leves, que têm o valor de 1 ponto negativo. Letra A. Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado. Então, você está dirigindo e faz movimentos bruscos com o volante sem justificativa. Letra B. Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor. Mesmo que você entre no carro e o banco já esteja regulado da maneira que você usa, você tem que pelo menos fingir que fez ali um ajustezinho só para o avaliador confirmar que você fez essa verificação. Letra C. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Então, aqui é a mesma coisa da letra B. Por mais que os retrovisores já estejam alinhados da maneira que você usa, você faz ali um movimento como se estivesse ajustando eles só para o avaliador ver que você está atento à regulagem dos retrovisores. Letra D. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento. A embreagem só deve ser utilizada para troca de marchas. Ao dirigir com o carro, o pé sempre tem que estar fora do pedal da embreagem. Letra E. Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. Então é bom você estudar e entender o significado de cada luzinha do painel. O avaliador provavelmente não vai perguntar nada a respeito disso, mas é bom estar preparado. Letra F. Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. Então isso significa você, por exemplo, ligar o carro com a primeira marcha engatada. Não pode. Sempre antes de ligar o carro, confere se a marcha está no neutro. Letra G. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. Então, isso seria você tentar arrancar com o carro sem colocar em primeira marcha, tentar andar com o carro com a marcha no neutro. Não pode. Letra H. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. Segundo, faltas médias. Elas têm o valor de 2 pontos negativos. Letra A. Executar o percurso da prova no todo ou parte dele sem estar o freio de mão inteiramente livre. Então, antes de sair com o carro, você sempre confere se a luz do freio de mão no painel está apagada. Isso quer dizer que você abaixou o freio de mão totalmente. Letra B. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima. Então, se o limite de velocidade da via da qual você está é 50 km por hora e você passa 55, você automaticamente está errado. E o que diz a respeito ao clima seria, por exemplo, um dia de chuva, não dá para querer correr com o carro, tem que ter mais cautela. Letra C. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. Então, se você parar o carro durante o exame sem a ordem do examinador, você tem que ter uma boa justificativa para isso. Letra D. Fazer conversão incorretamente. Por exemplo, uma rua que tem uma placa proibido virar à direita, você vai e vira para a direita. É uma falta. Letra E. Usar buzina sem necessidade ou em local proibido. Então seria você sair buzinando sem uma justificativa também, ou buzinar em uma área hospitalar. Também não pode. Letra F. Desengrenar o veículo nos declives. Então, por exemplo, você está fazendo uma descida ali em segunda marcha.
você tem que descer toda ela em segunda marcha. Você não pode querer lá no meio da descida simplesmente colocar o carro em ponto morto. Isso é muito perigoso. Letra G. Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias. Então, sempre que for sair com o carro, tem que redobrar a atenção. Olha todos os retrovisores, se não for suficiente, coloca a cabeça para fora da janela. Sempre tem que ter essa atenção. E essas cautelas também envolvem você, então, colocar o cinto, ajustar o banco, ajustar retrovisores e etc. Letra H. Usar o pedal de embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens. Então, como é que eu freio o carro da maneira correta? Eu tô lá vindo com o carro em uma certa velocidade. Primeiro, eu piso no freio de leve só para o carro desacelerar um pouquinho. E aí, quando eu estiver chegando no ponto onde eu quero parar, aí sim, eu piso na embreagem até o fundo e finalizo pisando no freio para o carro parar totalmente. Letra I. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro. Assim como a situação do declive, você não pode entrar em curvas com o carro em ponto neutro, é sempre em primeira ou segunda marcha. Letra J. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso. Então, por exemplo, você saiu com o carro em primeira. Ao invés de você colocar segunda marcha, você acaba jogando uma quarta marcha. Isso está errado. Outra coisa, você não saber a hora certa de fazer a troca de marchas. Geralmente, cada marcha tem a sua velocidade correspondente. Eu comentei isso no meu vídeo anterior. Quem quiser conferir, o link está na descrição. Letra K. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. Terceiro, faltas graves. Elas têm o valor de 3 pontos negativos. Letra A. Desobedecer a sinalização da via ou ao agente da autoridade de trânsito. Letra B. Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção. Então você está no teu exame e tem um carro muito lento na tua frente. Você quer ultrapassar. O que você tem que observar? Se a pista permite isso. Então, olhar se a faixa amarela, se a faixa branca, se a faixa contínua ou seccionada. E aqui também inclui você querer entrar contramão. Então, muita atenção a isso. Letra C. Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda, quando o pedestre não houver concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Então vamos ver a seguinte situação. Você está parado na esquina. Você vai reto. Lá na frente tem um pedestre atravessando. Eu só posso avançar com o carro no momento em que o pedestre fizer a travessia completa, ou seja, ele atravessar a rua e subir na calçada novamente. Mesmo que o sinal esteja verde para mim, eu não posso avançar. O pedestre, ele sempre tem prioridade. Letra D. Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele. Isso aqui é algo muito simples, mas muitas pessoas esquecem de verificar. Então, entrou no carro, já verifica se a porta está bem fechada. Letra E. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. Então, você vai virar para a esquerda. Na hora que você estiver virando, que daí você lembra de dar seta. Não pode, tem que sinalizar com antecedência. Ou, por exemplo, você vai virar para a esquerda e deu a seta para a direita. Também não pode, é uma falta grave. Letra F. Não usar devidamente o cinto de segurança. Então, por exemplo, você colocar o cinto enrolado. Não arrumar ele na hora de encaixar. Também não pode, é uma falta. Letra G. Perder o controle da direção do veículo em movimento. Isso é perigoso, é uma falta também. Letra H. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Agora, vamos falar das faltas eliminatórias, ou seja, se você cometer alguma dessas faltas, o seu exame acaba ali. Você está reprovado na hora. Letra A. Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória. Tem uma placa de pare, você não parou. Reprovado. Ou o sinal está vermelho, você passou. Reprovado também. Letra B. Avançar sobre o meio-fio. Então você está dirigindo e aí perde o controle e sobe com o carro no meio-fio. Está reprovado. Letra C. Não colocar o veículo na área balizada em no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido.
Então, como eu disse, pelo menos aqui no Detran Paraná, você tem 5 minutos e 3 tentativas para fazer a baliza. Mas confira para o Detran da sua região, porque quase sempre tem alguma diferença de um estado para outro. Letra D. Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga. Então, por exemplo, na hora de você fazer a baliza, você vai e derruba um cone, ou então bate no protótipo. É reprovação na hora. Letra E. Transitar em contramão de direção. Letra F. Não completar a realização de todas as etapas do exame. Você sempre vai seguir os comandos do examinador. Então, você deixar de virar uma rua que ele pediu ou deixar de estacionar em um lugar que ele mandou, também reprova. Letra G. Avançar a via preferencial. Os carros da outra via têm a preferência, mas você vai e avança. Não pode. Letra H. Provocar acidente durante a realização do exame. Então, você por um descuido bate o carro ou provoca qualquer outro acidente. Está reprovado. Letra I. Exceder a velocidade regulamentada para a via. O limite da via é 40. Você está andando a 45? Está errado. Tem que respeitar o limite da via. Letra J. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. Então, essas são as faltas do exame prático. Pode parecer bastante coisa, mas na verdade é o mínimo do que um bom condutor não deve fazer. Essa cartilha eu ganhei quando eu fiz autoescola e foi avaliado tudo o que eu li aqui. Como eu disse, sempre confira para o Detran da sua região, porque pode ter sim alguma alteração, alguma outra regra, por exemplo. Mas, basicamente, é isso. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição outros vídeos que eu fiz dessa mesma série sobre direção. Lá eu ensino como fazer a troca de marchas, como estudar para a prova até o dia do exame e várias outras coisas. Eu recomendo que você assista porque um vídeo vai complementar o outro, ok? A você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir e eu te desejo uma